O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Eu sou Caio Belandi, você já sabe, direto do Saúl Estúdio. E este é o Lado B do Rio de número 266, chegando no seu feed. Nem todo mundo sabe, né? Vai que tem alguém pela primeira vez dando play no Lado B agora, né? Enfim. Tomara, Tomara. Ouvinte a mais. Se você chegando aí, bem-vindo. Ao meu lado, presencialmente, já deu o tostão da voz dele, Daniel Soares, e remotamente de algum lugar deste planeta, Luara Ramos. O Fagner Torres, por alguns motivos aí laborais, não pôde estar conosco. Eu acho que ele tá de ressaca porque o Flusão ganhou a Taça Guanabara. Mas tudo bem. Daniel Soares, boa noite. Falando em Taça Guanabara, você tem notícias da sogra do Vitor Pereira? Parece que o estado dela tá se agravando, né? E o treinador aí, Vitor Pereira, vai precisar se ausentar de suas funções profissionais no futuro próximo, ganhando a integralidade dos seus salários até o fim do ano, né, inclusive. Bom salário, 2 milhões. Se você tem um contrato de trabalho que você não precisa trabalhar para recebê-lo integralmente... É o melhor dos mundos. Você trabalharia bem, assim? Não. Você tentaria manter o seu emprego? Vai ganhar na Mega Sena, né? Pois é. Ganhar na Mega Sena. Eu realmente não entendo os picas de gestão meritocratas que fazem esse contrato. Um dia a gente vai fazer um podcast só eu e você, Daniel, pra falar do Flamengo. Mas não é pra falar bem, não. É pra falar mal. Falar bem... Não, tá merecendo, né? Não, de dentro de Mas eu acho que... me chama. Mas é pra falar mal com como eu falei em off, esse podcast não vai fazer sucesso, porque a gente concorda muito. Tem que ter polêmica. A gente tem que brigar. Eu e o Daniel... Aí vai fazer sucesso. A gente concorda sobre o genro Pereira. Luara, você já deu o seu tostão da voz aí também. Boa noite. Saber o que você que é a nossa correspondente aí no Velho Mundo, diz aí se a Revolução Comunista já começou, quais são as notícias aí das cidades e dos países do primeiro mundo que você está passeando. Você queimou carros na França? Rapaz, não queimei. Deixa eu dar oi primeiro, né? Porque às vezes o Caio emenda os negócios, geralmente eu tô esquecendo do oi. Então, olá, Caio, Daniel, o pessoal que está nos ouvindo aí. Estou aqui falando diretamente de Barcelona hoje. Que maravilha. Passeando um pouquinho, conhecendo algumas coisas. Não presenciei nem queimei carros na França, mas vi alguns avisos já de possibilidade de greve, agora está rolando lá. E tenho mais observado, porque acaba que durante a viagem a gente não consegue ver tanta coisa, né? Ver TV ou jornal, ou assim, né? Mais pelo que a gente vai passando, então, mais de observando a cidade mesmo. Algumas coisas que eu observei foram isso, assim, esses avisos lá em Paris, quando eu estive. Quando eu cheguei em Frankfurt, no final de fevereiro, eu vi também alguns cartazes, Caio, parecia, sinceramente, assim, quando você olhava, não fala alemão, parecia cartaz de corretor de imóvel. Achei muito, muito diferente, porque a propaganda política dos caras, assim, a estética para mim era de um corretor de imóveis. Aí você começa a andar e ver ali, aqui, rostos diferentes. E aí eu fui procurar e ia rolar, né? Rolou o primeiro turno agora, dia 5 de março, para a prefeitura de Frankfurt, que, pelo que eu estava lendo, o candidato que é do SPD, que é o mesmo partido do primeiro-ministro da Alemanha, foi afastado do cargo por uma denúncia de corrupção. Então, muitas das coisas, assim... Corrupção na Europa, é mesmo? Mas assim, será? Parece de alguém do partido, agora me fugi um pouco assim, que eu estava lendo, porque a gente não tem muito acesso a isso, né? Então acho que foi achando interessante, porque foi um processo em que eles voltaram assim, com essa coisa a pauta da corrupção de novo, como moralizadora da política, uma coisa meio, você não sabe onde é que começa, onde é que termina, uma denúncia de que recebeu favorecimento, e aí a mesma pessoa era financiador de campanha, umas coisas assim. Foi afastado e vai... Corrupção envolvendo financiamento de campanha? Pois é, e aí teve o primeiro mais turno, e quem vai para o segundo turno agora é o candidato da direita cristã, que eu não vou saber falar o nome dele, e também não vou saber falar, acho que é Mike Joseph, que é um sírio que migrou para a Alemanha aos 4 anos de idade,
e é o candidato do SPD, né, que é mais ali de centro, centro-esquerda. E aí você vê, assim, achei muito interessante a coisa da estética da comunicação de campanha deles, e também os únicos candidatos que recebiam pichos, né, assim, nos cartazes, eram esses candidatos de centro esquerda, de esquerda também, então os verdes ali também tinha algumas coisas. Um abraço pro pessoal dos verdes, hein? Não queremos que controle os nossos pensamentos, que é uma coisa que, ao contrário do liberalismo, virou coisa de pauta de... Até o Daniel, meu companheiro, estava me chamando a atenção disso, a pauta de nazista aqui, sabe, de ANCAP. E aí tinha um candidato que eu também não vou lembrar o nome, mas esse eu tenho certeza que era mais extrema-direita ali, assim, que era todo aquilo que a gente já vê assim, aqui no Brasil e nos nossos vizinhos, daquele discurso de sou nascido e criado aqui, sabe? Sim. Aqui em Frankfurt. Comunidade, então, né? Frankfurt forte para os moradores de Frankfurt, sim, porque tem o candidato do SPD ali, que é um imigrante sírio, sim, né? De origem síria. Então, são coisas assim que você vai percebendo só de andar pela cidade. Eu estou falando aqui não como um especialista da política alemã ou da tá nas ruas, né? Tá ali nas ruas. De perceber, assim, por exemplo, outra coisa que eu percebi foi que nos bairros onde há mais imigrantes, ali perto da estação central de Frankfurt, ou então bairros mais periféricos, tinham mais cartazes do candidato do SPD. Né? Os bairros centrais, isso se misturava. E em bairros em que você percebia que tinha uma coisa bem residenciais, bairros que você percebia assim, que não eram exatamente bairros nobres, mas que tinham uma pegada mais conservadora, vou dizer assim, que não tinha tantos bares, tanta aquela coisa assim, uma vida noturna maior, tinha mais cartazes desse candidato de extrema-direita. Então, também é uma coisa que era possível perceber, não falando alemão, só andando pela cidade, e andar foi uma coisa que eu fiz muito nos últimos dias. Então, um pouco disso. Compartilhei lá no Twitter também que aqui, pertinho de onde a gente está, na Praça da Catalunha, né, aqui perto de La Rambla, que é a região onde a gente está, um adesivinho do Lula, adesivinho de campanha já, porque tinha lá vice-Alckmin, então Lula 13. Que não foi você que botou? Não fui eu que coloquei, tá? Eu só registrei aqui, mas essas foram algumas observações que eu pude fazer nos últimos dias. É isso, assim, minha boa noite um pouco alongada, mas para trazer para vocês algo que eu queria ter trazido antes, mas o papo com o Franciel rendeu tanto, eu achei que merecia que a gente continuasse naquela toalha que estava gostosa pra caramba. Semana passada a gente falou de outro país, né, que foi a Bahia, agora a gente falando dos países da Europa. E aí, só para poder complementar, Caio, o segundo turno, né, de Frankfurt será no dia 26 de março, vou tentar ficar de olho ali pra gente ver como é que vai ser o desfecho disso. O lado B vai te mandar para lá. Tudo pago. Vai chegar aí, um monte de gente vai chegar para financiar. Estão esperando aí. Em euros. 1.000 pessoas aí, de repente, botando 20 mil reais, a gente consegue. O pessoal aí que, de repente, entende, tá mais por dentro aí da política de Frankfurt, pode twittar aí, né? Mandar no Twitter aí, mandar link e tal. Francoforte. Pode falar lá e tal. Lembrando que Frankfurt é meio considerada aí a capital financeira da Alemanha, né? É onde rola ali a grana e tal. Então, é uma capital chave, porque o SPD teve uma derrota muito grande em Berlim nos últimos meses, né? Há uns meses atrás, aliás. Então, aí vira um pouco de chave para a política alemã também poder pensar como é que será a disputa, enfim. Obrigado, Ilse Scamparini. Agora a gente vai continuar. Ilse Scamparini a partir de amanhã. A Ilse Scamparini direto do telhado do Vaticano. Telhado da casinha em frente ao Vaticano. A gente ia ter uma convidada bem bacana hoje, eu cheguei a anunciar na semana passada, a gente anunciou no Instagram. Mas enfim, né, político, vocês sabem como é, assim, sempre pode furar, as agendas são sempre intensas, muda isso, muda aquilo, precisa ir num lugar, precisa ir no outro. Então a gente teve que remarcar. Dessa forma, a gente escolheu aqui 3 assuntos aí bem quentes para fazer a roleta da pistolagem dessa semana. E o Cesarotti vai rodar a roda da pistolagem agora. Roletão da pistolagem. Bem, tá vindo aí o novo arcabouço fiscal do governo Lula 3, né? Desenhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que essa semana aí teria passado pelo crivo da ministra do Planejamento, Simone Tebet, minha chefe. E aí, enfim, queria perguntar pro Daniel o que a gente pode esperar, né, desse, que é esse arcabouço, né, o que ele vai definir. A gente ainda não tem muitas notícias, muita especulação, ainda não tem o texto, ainda não vazou nada do texto. O Haddad e a Tebet falaram que tá pronto, mas não posso falar o que tem. Pois é.
Queria que você falasse um pouco, Dani, que é a tua área aí de estudo, o que a gente pode esperar pelo que foi sinalizado até agora, né? E, inclusive, dar sugestões. Vai que tá aberto aí, né? O pessoal tá ouvindo a gente aí. Primeiro que eu acho engraçado como as palavras, elas entram no debate público, assim, de uma hora pra outra, né? E parece que elas sempre existiram. Quantas vezes você já tinha ouvido a palavra arcabouço antes de dezembro? Né, de dezembro de 22 pra lá, e de repente domina o noticiário, porque o arcabouço fiscal pra lá pra cá virou uma marca, né? Eu acho interessante de quem inventou isso, porque eu tava comentando em off com o Caio, aqui antes do início do programa, foi normalizado o fim do teto. Já, não sei se vocês perceberam. O pessoal comprou, né? Porque comprou, porque teve primeiro na eleição, né, o Lula lá atrás, no início da campanha, falou que tinha que acabar com o teto, que era um absurdo, coisa que nós nesse programa falamos desde 2016, quando que o Bolsonaro fez também. Que a proposta então proposta de emenda constitucional instituiu o teto. E aí na campanha ficou aquele negócio, né, Lula subia, a bolsa caía, porque o teto, lá. Veio a eleição, veio o segundo turno, Lula venceu no final de outubro, e aí o debate começou a ser a PEC da transição, né? Porque para manter minimamente, né, os compromissos sociais do governo era necessário uma PEC que autorizava o rompimento do teto. O Bolsonaro já tinha feito um rompimento do teto via PEC, né, no meio do ano, a PEC eleitoral, que os jornais chamavam de PEC da bondade, né, e de repente virou PEC do estouro orçamentário em dezembro, em algumas mídias. Mas enfim, passou a PEC da transição e junto da PEC a promessa de que haveria uma nova âncora fiscal. Não era ainda arcabouço fiscal, era uma âncora fiscal. O que seria isso? Seria você limitar os gastos do governo, né? Você limitar o déficit fiscal através de outros mecanismos que não o teto de gastos. Puro e simples, que está lá na Constituição. E, ao longo desses 2 últimos meses, né, a âncora fiscal virou um arcabouço fiscal, ou seja, uma série de medidas fiscais. Fiscal, só para quem não está acostumado com o termo, né, é relativo ao que o governo gasta e ao que o governo arrecada. Né, e monetário, essas são as ferramentas fiscais, é imposto e gasto. E enquanto que as ferramentas monetárias são as ferramentas do controle da moeda, né, que é basicamente juros, entre outras medidas, mas a mais comum, né, e a mais popular é o controle dos juros via Banco Central. E o Banco Central não está, né, o Banco Central independente, não está sob controle de quem venceu as eleições na nossa querida democracia. Mas, voltando à vaca fria aqui do arcabouço, o arcabouço fiscal em relação à âncora fiscal seria um conjunto de medidas fiscais sobre o gasto, sobre a arrecadação, que não seriam apenas uma âncora, né, um mecanismo para você limitar o gasto, ou seja, você mexe também na arrecadação. E o Haddad tomou posse lá atrás, em janeiro, já antes, né, em dezembro, ao nomear a sua equipe, nomeou 2 pessoas que há muito tempo fazem um debate de reforma tributária, né? O Gabriel Galípolo e o Bernardo Api, na sua equipe. Bernardo Api que sempre defendeu, continua defendendo uma reforma tributária que unifique os impostos sobre consumo. Que hoje você tem impostos municipais, impostos federais, impostos estaduais, IPI, ICMS, ISS, diversas alíquotas, cada estado com a sua, cada município com a sua. Ele propõe a unificação disso, né, num imposto de valor agregado de tarifa única cobrado no destino da mercadoria, não na origem, né, que ele defende com razão, que quando você tributa na origem, você está tributando a produção. Né, quando você tributa no destino, você está tributando o consumo. E ele defende que isso seja unificado e que haja um mecanismo de redistribuição entre municípios, estados e o governo federal. O problema é que como isso gera um conflito distributivo e que é um pau danado, né? É política. Cada estado e cada município vai... O estado e o município vão deixar de poder fazer política fiscal. Exato. Eles vão continuar sendo remunerados, mas não vão deixar de fazer política. Com isso, você evita, por exemplo, guerra fiscal. Pacto federativo. Porque o Rio Grande do Sul tirou imposto da Ford, que sei lá o quê, aí o governador voltou o imposto, a Ford foi pra Bahia. Tinha muitas essas coisas, né? Com guerra fiscal, você faz muita renúncia fiscal, vira uma bagunça dos diabos. Então esse arcabouço, se ele cumprir as promessas de campanha, e de campanha e de transição, né, do Lula, porque o governo continuou fazendo suas promessas e discursos na transição, seria uma forma de você criar algum mecanismo de controle de gastos, que eu não sei qual seria, e para ficar aí nas frases-chave, né, inserindo o pobre no orçamento, inserindo o rico no imposto de renda. Uma coisa que o Lula falou desde lá de trás, desde 2021, falou na campanha e falou de novo na transição. Mas seja como for, né, não dá para falar sobre algo que não foi divulgado. O que me chama a atenção nesse momento é que
foi naturalizado o fim do teto. Né? E o dólar não bateu R$10, né? Inclusive O mercado tá não em tá- queda hoje, o não mercado está não nervoso. está em polvorosa. Já precificou, como eles dizem, no termo deles, o fim do teto. E o teto vai acabar, ninguém vai sentir falta dele, sem maiores traumas, depois desse inferno de 5, 6 anos na nossa vida, sendo uma vaca sagrada, né? Inclusive na imprensa. O que é curioso... Mais do que no mercado, na imprensa. O que é curioso que o regime Bolsonaro, né, a gente já tinha falado aqui, fez ali algumas chicanas para poder acabar com o teto na marra, né? Aí, assim, a mídia deu uma chiada no começo e tal, mas assim... O teto sobre o Bolsonaro o teto existe, mas se quiser pode. desrespeitar, pode. Não, e assim, é isso, assim, mercado chiava, a mídia chiava e ele ia lá passar por cima, como ele fez com todos os outros, né? Ele passou por cima, né? Eu acho que chiava pouco o mercado até. Sim, não, pouco. acho. Tinha que falar alguma coisa, porque afinal era o teto de gasto. Precisavam defender Mas a era narrativa que eles compraram lá, mas só por isso também. Mas era de fato também uma forma de continuar financiando ali o que é o Isso. bolsonarismo, porque eles sempre foram Sim. cúmplices disso. Eles sabem que o teto de gasto não adianta, né? Eles Não, sabem e que não é um uma mecanismo válido. Uma Então, coisa que o Haddad fala, eles foram abandonando. que eu estudei para o programa, fui recuperando as falas dele, né? É que qualquer medida, qualquer âncora fiscal e tal, ela tem que ser execuível. O Sim, teto de gastos tem que não ser, pois é. execuível. Então é um tipo de racionalidade mínima no debate econômico. Sim. Tipo, como diz o Caio, quando ouve o Alckmin falar para os homens da União, lá, que saudade desse papinho, Desse né? papinho, tem que ter esse cinismo, porra. É Mas isso. eu acho que no final, assim, falando agora da política mesmo, eu acho que aí vem o acerto que o Lula fez ao nomear a Simone Tebet para essa pasta, e ela vive marcando lá que não, mas temos divergências e tal, porque precisa passar, esse mise-en-scène mesmo que o pessoal faz, sabe, precisa passar que tem alguém ali com quem a gente pode conversar para poder reclamar dessa parada, porque é a política, gente. A Tebet é o Alckmin da economia. É o diálogo. É o que você sempre fala, né, Luara? É a política mesmo, é sentar e falar, vamos negociar. Não, e outra coisa, Exato, Laura, que eu achei... Tem alguém para poder falar. Uma coisa que eu achei muito interessante da nomeação da Tebet para esse cargo, porque lá atrás estava aquele negócio que ela iria para agricultura, ela não queria agricultura, ela queria o desenvolvimento social, né? Aí não foi para o desenvolvimento social, foi para o planejamento, que em tese não é uma pasta, é dita como uma pasta que não é política, né? A gente está dizendo aqui exatamente o contrário, que é uma pasta que a técnica passa pela política. Mas eu achei muito interessante essa nomeação na época, porque dá para ela, ao mesmo tempo que dá importância, dá visibilidade, que é algo que ela queria, mas também dá responsabilidade, né? Porque é uma pasta que você vai ter que tomar, principalmente se você tem o discurso que ela tem. Né? Não, você vai ter que tomar medidas impopulares. Então, porque é muito fácil você estar no desenvolvimento social e falar, não, eu sou a favor da política social. Não, eu sou a favor da política social com responsabilidade fiscal. Mas se você não toma as medidas da responsabilidade fiscal, é muito fácil falar, olha, eu não estou fazendo nada aqui porque o pessoal da responsabilidade fiscal está barrando. Embora eu seja a favor da responsabilidade fiscal e tal. Agora ela tem que ser a favor da política social e fornecer os recursos para política social, e se ela é a favor da responsabilidade fiscal, ela que se vire para ter a responsabilidade fiscal e quanto viabiliza os recursos para a política social. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar rapidamente, pessoal, que a gente acabou não falando desse tema especificamente, mas que eu acho que está ligado, né? Porque o teto de gastos, quando a gente fala do teto de gastos, nós estamos falando de corte no orçamento, no orçamento social, no orçamento que impacta as pessoas, a população brasileira, e principalmente quem mais precisa. E eu acho que a gente precisa, sim, relacionar isso à quantidade de empregos degradantes, e agora que a gente está vendo pipocar de casos análogo à escravidão, né, que nós estamos vendo no país, não só lá das vinícolas no sul do país, mas outros que vão sendo descobertos agora, que não é novidade de agora, mas que eu acho que está muito ligada à situação degradante que o país foi colocado, com esse discurso de que a CLT é ultrapassada, de que direito é uma coisa ultrapassada, de que como assim as pessoas querem trabalhar e ter dignidade, sabe? Então, como assim você quer ser cidadão num país e ter direitos e sobreviver e tal, tudo ao mesmo tempo? Eu acho que também o teto de gastos, também esse discurso maluco aí que a grande imprensa comprou, que os economistas que não são sérios, são tecnocratas, como diria Maria da Conceição Tavares, compraram e reverberam com grande pompa, e usando palavras difíceis e colocando. Então, assim, eu fico mais tranquila que agora o arcabouço fiscal e não o calabouço fiscal que a gente foi metido durante esses últimos 6 anos. Mas ainda é de uma hipocrisia enorme que esse discursinho de que a técnica, porque tem que ter essa responsabilidade, não sei o que lá,
quando a gente viu a merda em que nos enfiaram com esse discurso, entendeu? Inclusive com situações degradantes, como é que a gente tem visto, que fica chocado e daqui a pouco já tem outra pra gente se chocar. É um negócio, assim, que não dá pra gente naturalizar mais, é pra gente levar isso a sério e colocar que direito a gente não retira, cara. Direito a gente amplia. É uma palavra de ordem no movimento sindical que a gente precisa resgatar com força aí. Inclusive, Laura, a notinha do Centro Industrial lá de Caxias do Sul, sem querer, explica muita coisa, né? Porque eles meio que justificando ele, porque... Falou, mas... não falou que... é que a gente tem problema de mão de obra por causa das políticas sociais, que tem muito pouca gente querendo trabalhar e tal. Mas é isso. As políticas sociais de renda mínima, por exemplo, que é um Bolsa Família, né? Evita a escravidão. Ele evita a escravidão, porque as pessoas não querem, passam a não precisar se submeter a situações degradantes. Se a pessoa tem a sobrevivência garantida, ela não precisa se submeter a uma situação degradante para garantir o mínimo do mínimo. Essa nota foi bizarra, meu Deus. Não, exatamente. Então... Não, e é um negócio que a gente sempre ouve quando a gente vai falar principalmente de Bolsa Família, é uma coisa que eu sempre ouvi, das pessoas mais diversas, assim, falando que não, porque lá hoje, eles têm lá os seus, antes, né, quando ainda nem tinha agora o novo auxílio, o novo Bolsa Família, o reajuste aí, porque com tantos, o cara tem agora 60 conto garantido, ele não quer mais trabalhar. Eu falei, mas você iria trabalhar só o dia inteiro? Então, eu falava na época... E a pessoa fica calada. Quando eu ouvi esse discurso, eu pensava, sei lá, na época o Bolsa Família era R$100, o salário mínimo 300, 350, que fosse. Só num exemplo. Aí, porque ele fica lá ganhando R$100 e aí não quer trabalhar. Falei, mas assim, o salário mínimo é 3 vezes o Bolsa Família. Se você pagar o salário mínimo, a pessoa acho que vai trabalhar e tal. Mas então por que o salário mínimo é o mínimo? Então por que você não paga o salário mínimo? Aí, geralmente, a pessoa mudava de assunto. Essa coisa do... mas... Não, pode falar, Caio. Não, eu queria falar sobre essa coisa da comunicação, né, que o Daniel abriu falando, né, sobre a palavra, sobre o uso, a tal da narrativa, né, o uso das palavras e tal, e linkar com o que a Laura falou, né. De fato, a gente viveu um momento onde era bonito defender esse tipo de política, né, a gente viveu um ultraliberalismo tacanho, assim, mais rasteiro, na contramão, inclusive, dos berços, né, do neoliberalismo, né? É possível que os países mais neoliberais do mundo já estejam revendo algumas das suas... Sendo que em 2014 o debate era o apagão da mão de obra. Exato. Porque o país estava com um desemprego mínimo possível e que não tinha gente tecnicamente qualificada para trabalhar. Um ano de crise grave, é verdade, mas um ano de crise, 2015, permitiu instalar não tem que ter direito trabalhista pra ninguém, porque é aquela fala do Bolsonaro, né? Ou você quer direito ou quer trabalho. Pois sendo que um ano antes era pleno emprego. É muito rápido pra você erodir. Porque eles estão à espreita, né? Eles estão à espreita. E a gente tá tentando mudar isso. E aí, essa coisa, né? E aí, até para linkar isso, pra gente continuar na pauta de economia, antes de passar pro próximo bloco, tem uma fala legal, assim, bem interessante, o ministro do Trabalho, né, Luiz Marinho, falando sobre a regulamentação da atividade dos motoristas de aplicativo de transporte, né? Ele falando assim, se o Uber foi embora do Brasil, o problema é da Uber, paciência, a gente, enfim, a gente não quer que ninguém vá embora, obviamente. E aí ele fala, uma das coisas que ele fala que eu achei bem interessante, que eu ouvi a Juliana Furno falar, eu nem sei se ela falou no nosso programa, mas ela falou no Guilhotina, sobre como essa mentalidade da CLT, ela foi corroída de tal maneira que a gente não vai conseguir resgatar. Se você propor hoje para essas pessoas que são autônomas, né, digamos assim, MEI e tal, vem para o CLT, é difícil você comprar esse discurso. As pessoas não têm mais o sonho de ter uma carteira assinada, de ter um emprego estável de 30 anos. Já tem uma boa parte da população que ela quer ter esse tipo de trabalho. E aí como é que você faz para incluir essas pessoas, dar direito a essas pessoas, né? E aí uma das ideias que ela fala, que enfim, é uma mente também muito privilegiada, assim, a gente pode pegar o MEI e estudar como o MEI vira um pouco do CLT, né? E é o que o Luiz Marinho fala. O Luiz Marinho fala, cara, o motorista de Uber não vai virar CLT. Não tem como virar CLT. Não querem, primeiro, digamos assim, né? Vamos botar o não querem generalizando. Não é para isso que eles estão ali, mas eles precisam ter algum direito. E aí até o Uber falou, não, a gente, vamos sentar, vamos daquele jeitão, né? Que é isso também, tá virando. Talvez há 3 anos atrás, a Uber falava que se vier algum direito, se mudar a legislação, a gente vai sair do país. Hoje os caras falam, porque virou, a gente ganhou a eleição, né? Ganhou por 1%, mas ganhou. Então assim, já mudou um pouco a coisa do, não, vamos ter direito, o debate do direito trabalhista, ele voltou. Não vai ser fácil recuperar todos os, não é isso, não vai acontecer tão rápido, mas esse debate hoje está posto. Então a gente vai precisar fazer, porque o ministro do Trabalho, a gente tem
ferramentas do Estado para fazer esse debate. Num lugar chamado Califórnia, que faz parte dos Estados Unidos da América, né? Um país aí... Da liberdade? Um país da liberdade econômica e tal. Quando você pega um Uber, vem discriminado na sua conta quanto você pagou, total, quanto foi pro motorista, quanto foi para empresa, e tem uma mixaria lá de vantagens dos motoristas na Califórnia, que é uma regulamentação, que deve ter uns direitos básicos lá, não entrei a fundo, mas tipo, tem uns dolarzinhos lá que vão para alguma regulamentação trabalhista estadual da Califórnia e algum imposto que é pago pro Estado. Isso num país aí que é muito intervencionista na economia e no mercado de trabalho. No comunista Reino Unido também tem direito. Comunista Reino Unido também. Os motoristas. Aqui em Barcelona não tem Uber. A cidade acabou, mas a cidade, ao que me consta, tem muito turista, né? A cidade acabou, assim. Parece que é só que tem mais turistas no mundo, né? Ou a segunda. É Paris, né? Então Barcelona é a segunda. Aqui tem muito, mas não tem. E assim, também uma coisa que a gente precisa pensar quando vai falar de Uber, porque acabou que isso a gente já deve ter falado aqui em alguns programas, mas acabou que o Uber absorveu bastante do desemprego, né? Dos desempregados no país. Então, tem vários problemas aí que estão umbilicalmente ali ligados. Um deles é esse que eu falei. A outra é o transporte público, que aí as pessoas passaram a usar isso aí. Canibalizou o transporte público. Exato. E aí você vê uma cidade como Barcelona, por exemplo, que é o transporte público. Paris também, assim, eu fiquei mais tempo esperando Uber em Paris do que ônibus ou metrô, sabe? Então, para que as pessoas vão pegar Uber se elas têm um transporte mais barato, que é mais rápido, é mais eficiente e leva a qualquer lugar da cidade? Então, é uma coisa que a gente precisa retomar também, para não ficar só nessa coisa de refém de uma empresa dessa, que é isso que o Luiz Marinho falou. E se não for assim, ele chegou a citar algum tempo atrás aí, a gente faz um aplicativo para Temos tecnologia para isso. Tem os Correios, nós estamos falando de logística. São Paulo então, fez agora. São Paulo já tinha feito com Dória. Né? Oi? Não, falei, confiar no potencial do país para poder criar. Sim, não, São Paulo fez, já tinha feito, meio que flopou, né? O Rio tem, o Táxi Rio. Assim, é isso. E agora, o que é importante da esquerda, né? Da centro-esquerda aí, os progressistas que o Táxi Rio funciona bem onde o táxi funciona bem no Rio. Não, o importante é a gente também entender o momento de hoje. Então, assim, é isso, assim. Dá pra gente dar direito, eu acho, assim, gostaria de ouvir até pessoas que estudam mais a fundo. Eu acho que a velha CLT não volta mais. É uma realidade diferente. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter direitos. E aí eu acho que a gente tem bastante gente, como citei a Juliana Furno, entre outros, aqui o Daniel também citou alguns economistas, tem gente competente, moderna, jovem, para entender, olha só, a gente pode dar direito nessas novas, digamos assim, nessas novas funções, nesse novo jeito de pensar mesmo o trabalho, né? Mudou as formas de trabalho, então a gente precisa evoluir nesse sentido. Mas sempre, claro, evidentemente, para garantir os direitos do trabalhador, porque o trabalhador ainda é o trabalhador. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol, francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes de passar para o próximo bloco, vocês já sabem, eu tenho feito aqui aquele apelo direto e reto, tá? Considere ajudar a financiar o Lado B do Rio. A gente já chorou aqui, né? Março tá um Deus nos acuda. Contratos de parceria estão acabando. Enfim, pra gente continuar com esse jornalismo que você conhece, combativo, esse debate que fala de cultura popular, né? Sempre ao lado do povo, ao lado do trabalhador, a gente precisa muito aumentar o nosso financiamento coletivo. A gente até teve um pequeno aumento, alguns ouvintes aí ouviram nossos apelos, né? Mas ainda tá tímido e tá bastante complicado. E aí eu queria deixar um negócio bem claro aqui para vocês, né? Se vocês não perceberam, o Lado B Notícias precisou ter a frequência diminuída já esse ano, em fevereiro e março. E, infelizmente, sem querer fazer terrorismo, a gente corre o risco de simplesmente não continuar com o Lado B Notícias, exatamente porque a gente está vivendo uma readequação orçamentária bastante dura. E eu faço esse apelo, assim,
no lado B do Rio não vai acabar, tá, gente? A gente vai dar sempre um jeito de fazer. Mas, de fato, a gente gostaria de estar em outro patamar hoje. A gente está negociando com parcerias, enfim, não é simples, concorrendo a editais. É bem complicado, porque quem tem o dinheiro, enfim, nem sempre tá ali olhando pra gente. Então a gente precisa passar essa sacolinha. Como a gente vem falando também, a gente vai mudar esse financiamento coletivo, tá? A gente já tá para começar algumas mudanças já essa semana, talvez, para tentar atrair mais ouvintes, né? Para o pessoal, enfim, se interessar, recompensa, sorteio, essas coisas que é legal do cara ouvir e da mulher, né? Também ouvir, né? No lado B, pô, não, tem um negócio diferente e tal. Para além de financiar só os programas que a gente já tem feito, né, que é o Lado B do Rio e o Lado B Notícias. Mas, por enquanto, antes dessa reformulação, a gente está passando a sacolinha, pedindo aí na cara dura mesmo, acessa lá, orelo.cc/Lado B do Rio e faça seu apoio, dá uma olhadinha lá, ó. Tem a partir de R$2, gente. Vocês ajudam o Lado B no Pix ou no cartão de crédito. Tem a faixa de R$7, que você concorre a sorteios, e tem a faixa de R$20, que participa do grupo no Telegram. Tem até a faixa de R$50, se eu tiver com dinheirinho sobrando aí a mais, assim, para dar R$50 por mês. Pro lado B, melhor ainda. Você também pode fazer as doações avulsas. Sobrou R$5 aqui, sobrou R$10 aqui, pingou aqui, faz o Pix aí para ladobdorio@yahoo.com. Feito o choro, porque quem não chora não mama, vamos para o segundo round. Ontem foi quarta-feira, né? Dia da Mulher, 8M. E a gente foi obrigado a ver o fascistinha de Minas Gerais subir no palanque da Câmara para cometer transfobia. Enfim, não quero nem falar muito sobre isso, eu acho. Mas a gente precisa falar. E aí, Luara, chamo você. Queria que você falasse um pouco desse desgraçado aí, desse Nicolas Ferreira. Ele tá fazendo hora extra, né? Ele já não era nem para ter assumido. Esse cara não era nem pra estar no debate público, esse cara não era pra ter voz, esse cara não era pra ter direito político, esse cara não era pra ter nada. Esse é uma escória. Esse rapaz, esse cidadão aí, é uma escória da sociedade. Muito menos ter um mandato político. Ele não deveria ter voz. Mas ele tem muita, não é pouco, bateu recorde de votos para deputado federal em Minas Gerais, que significa muita gente. E aí, Luara, eu te pergunto, ele já responde alguns processos, fake news e tudo mais. Queria saber o que você, pelo que você viu aí, não sei se você acompanhou a fundo, se você acha que a Câmara, até por essa mudança de vento que a gente tem falado, né, o vento começa a soprar um pouquinho mais pro nosso lado, se você acha que dá para esperar uma punição, né? Enfim, se esse cara ser caçado por causa disso, eu acho bastante improvável, mas sei lá, qualquer punição, sei lá, alguém vira público, uma suspensão, alguém vira público, fala que isso aqui não é lugar disso, sei lá. Multa, cesta básica. O que você tá na expectativa aí que aconteça com esse cidadão? Que seu advogado permita falar. Então, Caio, primeiro assim, lembrar que é Dia Internacional das Mulheres, de todas as mulheres, sabe? Então, eles com esse papinho tosco, transfóbico, de que, isso me reconheço mulher, e esvaziando a pauta das mulheres trans, é um desserviço completo, é uma pessoa colocada ali para poder atacar e retirar direitos, e isso também está ligado à pauta econômica. Nós estamos falando de, não é só por maldade, esse debate conservador não é uma coisa de opinião. A gente tem que tirar da pauta moral para poder colocar o que é realmente esse debate, sabe? É uma pauta conservadora neoliberal, do liberalismo que diz que tem corpos que não são dignos de direitos, porque isso custa caro. Sabe, porque o discurso do Nicolas foi esse, assim, de que estão roubando o lugar das mulheres, entre muitas aspas aqui, de verdade, sabe? Ou seja, não tem lugar para todo mundo. E o que nós temos hoje? Uma legislatura muito mais forte para poder dizer, né, que temos deputadas negras, deputadas trans combativas, para poder dizer, não, tem lugar para todo mundo. Inclusive, o discurso da Erika Hilton foi também nesse sentido, né, de que, olha, agora é a primeira vez que estamos ocupando um espaço desse. As pessoas existem, gente, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ter direito. O Nicolas, por outro lado, não precisa ser ouvido. Ele não pode ser ouvido, é o paradoxo da intolerância aí. Porque o que ele prega é justamente essa intolerância. Isso não cabe no debate público. Uma pessoa que quer acabar com o debate, ela não pode estar em debate. Entendeu? Ela não está jogando dentro das regras. Eu não acho, para ser bem sincero, sim, que vai ser tão rápido que o Nicolas vai sofrer essas reprimendas. Sofreu lá, o Lira postou um tweet lá falando que não é assim e tal, mas tweet, gente, não. Eu acho que o que a gente tem que fazer aí primeiro, essa coisa de pedir cassação, entrar no STF, judicializar a política, eu acho que foi um instrumento
talvez o único aí nos últimos tempos, que eu não gosto, mas era o que tinha ali para poder fazer e tal. Mas eu acho que já deu. É hora de organizar mesmo a nossa base, porque esses discursos dele, do Eduardo Bolsonaro, desse pessoal, a gente vai entrar também nesse assunto, eu imagino, né, da pauta lá da Joyce, eles estão tentando reorganizar a base deles. Então eles precisam fazer isso. E o Nicolas vai continuar dobrando a aposta, como o Bolsonaro fez. E terminou o mandato pautando a imprensa, colocando isso. E não estou falando de cortina de fumaça, não, gente. Estou falando que isso é parte do método deles. Sabe? Eles precisam estar jogando com isso o tempo todo. Pô, a gente teve vereador aí, não sei se vereador, deputado, com livro do Hitler fazendo discurso. Deputado estadual em Mato Grosso do Sul. Deputado estadual, exatamente. É porque esses caras são tão... A gente nem sabe de onde que brota esses ratos. Teve isso, então, né? assim, a gente precisa saber que isso é método. Então, a gente precisa ter o nosso método também. Nosso método não pode ser outro que não envolva mobilização social. É colocar a mulherada na rua, colocar as pessoas organizadas, organizar nos espaços, nos coletivos, e dizer, nós estamos aqui para falar que esse cara não pode mais estar num espaço desse. A gente não vai deixar em paz, sabe? E não dá paz mesmo. E não dá paz não é você ir lá e ficar no perfil do cara gerando engajamento, ou então falando dele e deixando pautar. Claro, é um deputado federal. Ele está ainda no debate público. Mas a gente precisa saber, entender como é que ele joga e como é que nós fazemos para poder minimizar o alcance dele. Não só juridicamente, esse é o meu ponto. Não pode ser só com a coisa da institucionalidade, seja a cassação e tal. É muito mais do sufocamento mesmo do debate nos espaços, nos coletivos. Onde tiver também a gente tem que estar, sabe, confrontando, acuando, sabe, deixando constrangido, porque esse cara não pode andar em paz. Não pode falar as coisas que fala e não ser confrontado. Precisa ter. Porque ele trata o debate assim. Eu estou aqui dando minha opinião. Isso não é uma opinião, sabe? Isso é, na verdade, a negação da opinião. Porque ele quer afastar pessoas do debate. Então, ele não pode estar ali. E criar uma pauta positiva, né? Um dos debates que sempre rola retuita o vídeo dele ou não. Retuita. Eu acho que, sinceramente, o caso dele é diferente, porque ele já ganhou 1 milhão de votos, já é uma figura conhecida, não acho que se aplique exatamente, mas eu acho que a gente tem que pautar positivamente. Então, assim, te revoltou a fala dele e a cena patética que ele fez na Câmara? Vota numa mulher trans da próxima. Tem boas mulheres trans, de acordo com a nossa... próxima também, viu, Caio? Não, mas... Uma coisa que me incomodou muito, que eu vi uma pessoa falando das medidas do 8 de março anunciadas pelo governo Lula. Uma pessoa. E o Nicolas o tempo inteiro. Então não é questão assim, ele já tem visibilidade, eu coloco ou não coloco, não. Você quer falar sobre transfobia? Não precisa citar o Nicolas. Isso. Sabe? Pega pensadoras, isso. principalmente, que estão falando de soluções, sabe? De coisas boas, de o que a gente pode fazer para poder tirar isso da marginalidade, porque é tornado, né? Não tem política pública para a população trans, é super focalizada isso, assim, não é uma coisa que existe em todos os lugares. Ainda é uma população marginalizada. E aí a gente não tá lá falando, olha só que absurdo. E o cara continua ganhando alcance. Não tô falando só de algoritmo. Tô falando de... As pessoas olham para aquilo e falam, olha, faz sentido. Entende? Exato. Porque ele fala, ele é um bom comunicador. Isso ninguém pode negar. Então a gente tem que minimizar o impacto desse cara. E pautar positivamente. Quando eu falei do votar, né? É importante, porque você vai ter lá uma Erika Hilton lá, enfim, você tem a Erika porque veio de cabeça aqui, mas bota na Câmara dos vereadores da tua cidade. Tô falando da política institucional, mas sei lá, leia mulheres trans, consuma conteúdo de mulheres trans, né? E esse discurso é tão violento desse cara, ele pegou numa parte tão baixa. E aí eu faço desafio pra quem tá me ouvindo. Quantas mulheres trans você já trabalhou? Você que tem um emprego formalzinho no escritório, com quantas mulheres trans você já trabalhou? Em 2020 saiu uma pesquisa que 90% da população transexual e travesti tem a prostituição como fonte de renda. A gente sabe, eu sei, é um debate muito complexo, mas enfim, a gente sabe que os corpos das mulheres trans, ao mesmo tempo que o Brasil é o que mais assassina mulheres trans, é o que mais consome pornografia, né? E assim, mostra bem o que é a realidade dessas mulheres. Então, além de tudo, esse discurso, ele é tão violento porque ele sequer tem um resvalo na realidade, né? E aí, o que a gente faz? A gente pauta esse discurso. Por isso que eu acho que é importante. Você quer retuitar ou então falar dele, como a gente está falando aqui, dando o nome e tudo mais, tudo bem, acho que é isso também. O achincalhe público, nesse caso, faz sentido.
Mas vamos pautar positivamente, vamos ver, principalmente mulheres trans, né? Você que é um homem cis hétero, como eu, que está me ouvindo, vamos ler, vamos pautar, vamos ver o que elas estão falando, porque isso foi de uma violência. Eu espero, a gente tá num processo, eu acho que a gente está num processo de ventos mudando, então eu quero crer que esse achincalhe público possa ter, enfim, eu quero crer que, por exemplo, eu não sei se o Lula falou sobre isso, eu gostaria de ouvir o Lula falando sobre ele, né, de alguma forma, talvez não citando nominalmente, enfim, de forma estratégica. O Ministério provavelmente já deve ter falado, eu não vi. É justo que esse cara sofra alguma sanção de todas as formas, né? Como a Laura falou, não só da forma judicial, porque é de uma violência muito grande. E, enfim, é muito, muito difícil falar isso aqui. Eu falei isso uma vez, a gente teve uma colaboradora, né? A Lana de Holanda, que é uma ativista trans, e eu falei pra ela que eu não sei se eu já falei isso aqui em público, mas eu gostaria de falar, que eu fiquei muito emocionado quando eu entrevistei a Lana pela primeira vez e me tornei amigo, próximo, né? Não amigo, mas enfim, muito próximo da Lana, porque eu nunca tinha tido contato assim, né? Digamos, um contato formal, vamos botar assim, com mulheres trans. E eu acredito que homens como eu, né, da minha geração, da minha faixa etária, da minha classe, tenham também essa dificuldade, por vários motivos. Né? Então eu que me considero um cara desconstruidão, um cara que, porra, todo a favor de todos os direitos de todas as minorias e tal, pra mim foi um tabu quebrado, literalmente, assim, né? Um negócio assim que eu me emocionava nas primeiras vezes que eu entrevistei a Lana, que eu conversei com a Lana, e eu tive a oportunidade de falar com ela isso, e é por isso que eu tô trazendo em público, porque a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Eu acho que a gente não tem ideia do que é ser mulher trans travesti nesse país. A gente não tem ideia. A gente lê e imagina muito vagamente. Por isso, porque às vezes até as dificuldades, né? Depois a gente entrevistou a Dani, enfim, depois é isso, né? A coisa vai andando. Mas a gente... E a Dani é minha deputada estadual, votei nela. A gente não tem ideia, porque é isso. As formas de violência são muitas, né? São muitas. Desde da hipersexualização do corpo de uma mulher trans até a falta de mercado, de formas de inserção no mercado. São coisas que andam juntas, né? Andam juntas. A hipersexualização, a falta de oportunidade de trabalho física, e a violência física, né? Pois é, a prostituição. O ódio. Quando a gente fala esse conservadorismo reduz a escolha. Que vocês percebam, é a mesma lógica, volta ao mesmo ponto da vinícola lá que solta, que fala, mas é porque, nossa, não, né, tem gente que não quer trabalhar e tal, como se fosse uma escolha, assim, é sempre aquela coisa assim, quando eu citei, né, que eles falam que, quando eu falo, né, mas você iria? Não, mas eu não preciso, entendeu? Eu sou uma pessoa, ou né, como o Caio citou ali, eu sou uma pessoa que eu tenho essa... Eles tratam como se fosse uma escolha, né? Que eu sou um homem cis hétero. Então eu não preciso passar por isso. Ela escolheu ser assim, então ela que arque com essas consequências. Vocês percebem que é o mesmo discurso? Sim, assim, com certeza. Eles se contam nesse negócio. E aí as pessoas tratam isso como escolha. Né? E fica nesse ponto ali. E a opção dele do rebaixa o debate. A opção dele do achincalhe, da coisa do tirar a vaga de mulheres, né, cis, né? Essa escolha, ele poderia ter chincalhado mulheres trans de várias formas. Mas ele usou a escolha dessa escolha aí, do tirando a vaga, como você bem salientou, né, Laura? Então... falta espaço para todo mundo. Isso também... E existem pessoas que são dignas desse espaço e outras que não. Isso é também sobre economia, né? Como você brilhantemente formulou. Realmente também abriu minha cabeça aqui. Não, e a gente precisa colocar isso, Caio, porque existe um feminismo dito radical aí, que é transfóbico, que usa desse mesmo discurso para poder afastar, ao invés de perceber que a luta das mulheres é mais do que tudo coletiva, e que se não for, ela não será de forma alguma. Sabe? Não dá para existir um feminismo como as liberais querem, ou como as que se dizem radicais, porque eu não acho nem que é a palavra certa para isso, e que são transfóbicas querem. Se o feminismo não for coletivo, não for para todas as mulheres, como ele colocou, se sentem mulheres, é muito vago dizer isso, não é só isso, mas a violência começa, quando você fala, né, as violências que as mulheres trans são submetidas, que os homens trans também, que a população trans como um todo, começa também na negação da própria identidade, e o que se trata como identitário assim, mas como assim as pessoas, se é gay, se é
é mulher e é tratado como gente, isso é identitário e eu não gosto. Eu vi um colega falando, o Victor, do Twitter, falando isso, e exatamente o que eles falam de identitarismo é isso, que é as pessoas quererem ser, sabe, elas, o que elas quiserem ser. Eu não consigo nem pensar assim, onde é que o liberalismo não entende isso e se alia a pessoas e financia pessoas como o deputado Nicolas. É incrível sabe? mesmo, que vai exatamente contra a essência do discurso deles. Não, exato, é um negócio assim, é a base da civilização. Sabe, você não negar o outro. E o que esses caras fazem é negar porque eles entendem que não existe espaço para todo mundo. E é isso que nós combatemos. Nós combatemos um mundo em que a exploração ela é naturalizada neste ponto aí. Porque dizem que existem pessoas que não são dignas e, portanto, podemos explorar seus corpos, podemos explorar suas identidades, inclusive, porque às vezes elas não são exploradas diretamente, mas são exploradas subjetivamente. Seja aí, como você citou, na pornografia, mas também na propaganda, né? Eu postei no meu 8 de março aqui, que é uma data que o capitalismo me fez encher tanto saco, eu sei que é a luta das mulheres e tudo, mas para mim é um dos piores dias do ano, porque é tanto chorume escorrendo, que eu prefiro ficar mais off, assim. Mas foi um adesivo que eu encontrei aqui, que eu já falei no programa, acho que do ano passado, com as colegas do Lado B Notícias, que se o feminismo não incomoda, o nome disso é marketing. E a gente vê principalmente o feminismo liberal, sequestrando muito essa pauta, transformando isso em propaganda de batom. E não é isso, cara. Saca? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma luta que ela é coletiva, porque a luta das mulheres sempre foi coletiva e ela precisa ser cada vez mais. E é que a gente precisa ampliar. Por isso que a luta das mulheres trans faz todo sentido. Não há perda de espaço. Na verdade, a gente amplia esse espaço. Quando a gente elege mais mulheres trans, quando a gente emprega mais mulheres trans, quando eu estudo com uma colega que é trans, esse espaço ele não é limitado, ele é ampliado, é isso que a gente precisa entender. É uma outra vivência que está sendo colocada na minha frente, é a alteridade que é colocada na minha frente, e eu percebo que, olha, essa pessoa existe e ela é valiosa para mim, citando aí o ministro Silvio Almeida, que brilhantemente colocou essas pessoas existem, elas são valiosas. Então a gente precisa olhar de novo para o nosso lado. Eu acho que é isso que eu tenho achado mais interessante também na minha viagem, assim. Como aqui se anda muito pela cidade, você percebe o outro, são pessoas diferentes o tempo inteiro. Por mais que exista o debate da imigração na Europa, perceber essa diferença é importante até com a coisa da segurança também, né, que a gente vai vivendo a cidade, porque essa também foi uma coisa muito marcante para mim. Isso foi colocado em todas as conversas que a gente teve. Quando a gente estava em Frankfurt, por exemplo, nós perguntamos se era tranquilo andar por um lugar que estava mais escuro. As pessoas se assustaram. Como assim, tranquilo? Não, mas há risco, assim... Não entenderam a pergunta. Risco de quê? Eu falei, de, sei lá, assalto tal, com armas. Com armas? Você tá ficando maluca? Coisa que é totalmente naturalizado. E por que estou falando tudo isso? Já misturei as coisas, mas é isso, assim, é uma dificuldade de perceber valor no outro, perceber valor naquela outra vida humana, que vai sendo esvaziado, começa nesses debates. Aí você vê a marcação de violência, né, contra mulheres trans, não é por acaso. Sabe? Não é um perverso qualquer. Não, isso vem de um debate naturalizado, de que existem pessoas que valem menos. Então está tudo ligado e a gente precisa entender que nós estamos falando de uma civilização, nós estamos falando de um pacto social de verdade. A gente precisa resgatar, porque senão é barbárie mesmo. Então, que todas as propostas ali da equipe de transição, da retomada, né, dos ministérios, das secretarias, das chamadas minorias políticas, que elas de fato venham a pautar, né? Da cultura também, porque eu falei da subjetividade, isso é importante, que a gente veja mais essas pessoas para além da propaganda. Então, não quero ver só mulheres trans na propaganda de cosmético ou da loja tal. Eu quero ver essas pessoas como protagonistas das suas próprias vidas, sabe? É isso. Acho que falei um pouquinho demais, mas falou isso. Bem. Falou muito, mas falou bem. E no bem. limite, Lara, esse discurso do ou nós ou elas, né, que estão ocupando o espaço das mulheres, entre aspas, de verdade e tal, só é possível numa sociedade que é naturalizado o discurso de que não existe espaço para todo mundo. E que dane-se, né? Não tem espaço para todo mundo e que dane-se. É isso. É ideologia. Agora a gente vai para o último bloco. Bem, esse bloco da roleta da pistolagem, ele era o caô da semana, né? Caô. Lê, 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 E talvez o grande caô aí, pós-regime Bolsonaro, envolvendo o Jair, né? Tá tudo jóia pra vocês? Mais um crime cometido
por Jair Messias Bolsonaro. Mais um cometido confessado, né? Afinal, Jair Bolsonaro confirmou, numa entrevista, que ficou com um presentinho de 16 milhões do governo da Arábia Saudita. Não, ele ficou com um outro, que seria o segundo pacote. O primeiro pacote de 16 milhões foi retido pela Receita Federal em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, e eles ficaram pressionando, usando de todo a sua influência, enquanto ainda estavam no poder, para pressionar os funcionários lá da Receita que estavam cumprindo seu dever, retendo o contrabando. Pois é. E aí, enfim, isso é peculato, né? Artigo 312 do Código Penal, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de quem tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. E isso, claro, além desse crime de peculato, se não for corrupção, né? A comissão, foi instalada uma comissão do Senado que vai investigar que esses pacotinhos aí podem ter sido uma propininha para levar ali... Dias depois houve uma refinaria vendida para a empresa de petróleo saudita, muito abaixo do preço que ela valia. Enfim. Mas esse escândalo... E aí a gente reclamava, né, da gasolina tá cara, né, e tal, passa por isso também, né, pelo desmonte da capacidade de refino da Petrobras, entre outras coisas, né, numa política aberta de facilitar a entrada da concorrência, né, que empresa no mundo tem como política divulgada, né, e aberta de perseguir o aumento da sua própria concorrência. Isso vem desde o governo Temer, eu falei bastante sobre isso já nos últimos anos, e na parte não divulgada, né, estamos vendo aí o pessoal ganhando presentinhos de quem comprou refinarias abaixo do preço de mercado. Pois muito sobre isso também a gente tem tratado no lado B Notícias, né? Nosso lado B Notícias aí com o pessoal do Sindipetro Rio. Alô, Sindipetro Rio, aquele abraço. A gente tem falado sobre isso nos últimos episódios, né? Sobre esse desmonte aí da Petrobras. Esse escândalo aí, eu acho que a primeira coisa que me vem à mente é que eu acho que a gente pode dizer, de fato, que o Jair Bolsonaro não vai voltar pro Brasil tão cedo, né? O Flávio postou que ele teria a data de volta, fez um né? false flag 15. Aí, né? Ah, não, tá vindo dia 15, apagou, não é bem assim e tal. Eu tenho pra mim que ele não volta porque ele sabe que ele vai ser preso. E aí, motivo pra prender, pra investigar e prender esse cara, você pode escolher, você pode abrir o Código Penal assim e falar assim, peraí, fazer esse aqui, fazer uma roleta do Código Penal. Esse caso aí também resvala, né, Luara, na Michelle. Embora eu acho que a Michelle tenha entrado aí de gaiato nesse caso. Mas, enfim, primeiramente a notícia de que o presente, era um colar, né? Não sei se era um jogo de colares e tal. Era pra ela, né? Presente pra primeira-dama de 16 milhões. Achei que o almirante lá falou que seria pra ela. Dá pra comprar 8 triplexes no Guarujá, que você falou. Pois é, achei curioso. E aí, tudo bem que a Arábia Saudita tem muito dinheiro, a gente sabe que tem muito dinheiro. E a bancada da Lava Jato não se pronunciou publicamente sobre isso, né? Os deputados e senadores eleitos, não vou dizer nomes. Tá com silêncio. Não, teve um que foi o que foi ministro aí, foi perguntado, o Pato foi perguntado diretamente. Aí ele falou que ele só viu as manchetes na imprensa, ele não pode falar porque ele não viu o suficiente sobre o caso. Ele também disse uma outra coisa que foi... Enfim, resvalou na Michelle, e aí o pessoal... Porque na primeira vista foi a Michelle, não, ganhou da Michelle que ganhou, a Michelle que não quis declarar, nananana. História bem mal contada, o Jair Bolsonaro já começa a aparecer. Isso não é da Michelle, né? Evidentemente, isso não era pra Michelle. Não era pra ela usar no jantar com o Bolsonaro comendo frango com farofa, né, na praia de Marizias. Não era, né? Porque eles não frequentam, eles não frequentam um local desse. A pergunta que eu acho que primeiro me saltou assim foi o porquê joias? Fácil de vender. Um presente desse. E onde usar? E aí, eu lembrei, engraçado, o que eu lembrei, assim, imediatamente, na hora, foi que eu li, alguma vez, lendo sobre a Revolução Russa, assim, que as mulheres Romanov, quando foram lá, né, para Ekaterimburgo, elas costuraram as joias dos seus corcelês, porque se precisassem fugiriam mais rapidamente e teriam ali à mão parte, né, do seu acervo para poder sobreviver em algum outro lugar em que elas conseguissem asilo. Não sei se é fanfic, nunca confirmei, mas foi o que me saltou a cabeça. Faz bastante sentido. Assim, sabendo que... E é compacto, né? Como é que 16 milhões de reais cabem numa maletinha? Exato. Cabe no próprio corpo, né? Cabe no próprio corpo, cabe numa caixinha pequena, né? Em dinheiro vivo você não caberia e
em ouro, E que você vale sempre mais que pode dinheiro, alegar que não é, caberia. que é um objeto pessoal, é um objeto, né? Sim, de ganhei, é herança, valor. né? Era da vovó. Exatamente. É. Então, assim, a Vovó gente sabe traficou que há muita muita droga lavagem. pra comprar esse pingente aqui. A gente sabe que há muita lavagem de dinheiro com joias, obra de arte. Obra de arte é mais difícil de carregar, né? Mas joias você pode costurar até num corcelete. É isso. Então, foi a primeira coisa que me saltou, assim, e que eu vejo pouca gente falando, e já sendo pautado pelo debate aí desses caras, né, de que é presente, não é presente, pode ou não pode. E eu lembro também de declarações do Lula falando que ganhou e tal, coisas que ele nunca poderia usar e que teve que ser levado, né, pro acervo ali E que foi usado pela Lava Jato para perseguir o Lula. A tal da condição Exato. coercitiva de Crucifixo, 2016. né? Não, o crucifixo é uma lenda de internet. É Foi pior. uma Não, o das- crucifixo não foi lenda de internet. Não, foi uma lenda de internet Que que, o era o Deltan crucifixo comprou. Não, que seria um crucifixo do Aleijadinho, que era da presidência que ele teria roubado. E que o Deltan, E a prova- e o Deltan foi lá. A prova foi era lá, uma foto. Sim, era a condição coercitiva era para ir atrás do crucifixo. Que a prova seria uma foto do Itamar com o crucifixo. Ou seja, já estaria lá no gabinete na época do Itamar. Mas era o Itamar, senador, visitando o Lula, presidente. E aí O Lula tinha ganhado aquele crucifixo, levou pro gabinete, tirou o crucifixo quando foi embora. E a Vaza Jato. Inclusive voltou agora, ele levou de volta o E na crucifixo. Vaza Jato tem lá, né? O Deltan, putz, é dele mesmo e tal. Alguém foi Alguém- atrás, gente, hoax de internet. A Veja já desmentiu isso em 2007, sei lá. Mas enfim, na condição coercitiva, além deles quererem o crucifixo, eles foram em cima da história de que o Lula tinha retirado o acervo pessoal, que é um negócio que é pessoal, mas não é, né? Mas quando o presidente sai, ele pode levar, mas ele não pode vender aquilo. Ele tem que manter aquilo e ele pode doar para o Estado, mas ele não pode não é se aproveitar a palavra, mas ele não pode converter em dinheiro aquilo em benefício próprio, né? Aí o acervo do Lula era mantido lá num acordo com a E são Odebrecht, são com a coisas construtora usadas, dessa. utilizáveis, né? E ficava também. num galpão. E aí a teoria da Lava Jato, óbvio, é que o galpão mantido com o acervo presidencial do Lula era uma propina por causa de sei lá o quê, que tava tudo lá E condicionado. aí alguns juristas falam que depende do valor também, né? Isso. Porque uma coisa é você ganhar um colar de R$500, de um presente de um popular que mandou uma cartinha lá falando. Outra coisa é você ganhar de 16 milhões. E outra coisa também, a título de curiosidade, é que naqueles grampos, né, da conversa do Lula com a Dilma, que foram ilegalmente divulgados pelo rapaz lá que Teve era foi juiz, legalidade, hein? uma das coisas que a Dilma falou, o Lula reclamando, tem esse monte de tranqueira aí que eu tenho que manter, não sei o que lá. Aí a Dilma falou, o meu eu vou botar num caminhão e jogar lá na porta deles, em Curitiba, quando eu sair. Eu não sabia Daquele jeito, né, Dilma? desse áudio. E aí, só pra completar o lance da Michelle, né? Já tem. Já circulando aí na grande mídia, que o PL agora, queria cacifar a Michelle, agora já sabe que não vai. Isso vai manchar um pouco ela e tal. Realmente, assim, vamos supor, né? Não vamos supor, não, mas se alguém supor que é um presente, como é que mantém o discurso do humilde, do frango com farinha, daquele vestidinho bege que a Michelle usa, Da com um colar devota evangélica. da devota evangélica que ajuda Que fala as línguas. pessoas libras e tal. Enfim, né? Como é que mantém esse discurso esse discurso da humildade, Caneta Bic. da caneta Bic, Um né? negócio assim que ninguém nem fala mais das carpas mortas, né? Pra poder catar a moedinha do Essa história foi palácio. bizarra, né? Cara, é um negócio. Eles vão atropelando com as barbaridades e a gente. Não, a gente acaba não sabe dando nem e são conta só 3 meses, né? A gente ainda não vazou tudo, ainda não tem tudo. Pra quem não lembra, mataram as carpas, que além de matar o bicho, as carpas valem milhares de reais cada uma, pra recolher as moedinhas que os turistas jogavam no laguinho. Né? Segundo ela, seria Da pra Alvorada. doar pra igreja. Supostamente doar. Não, mas, cara, é isso, Meu assim. advogado me Não, acionou mas sabe o aqui. que é curioso? Isso eu acho curioso, assim. Tá, vou de novo, eu não vou supor nada, mas se você quiser supor que seja pra doar mesmo, você vê como eles admitem certas coisas, eles confessam os crimes, e isso cola na boa parte da população que está Do eleitorado deles. lobotomizada. E assim, Mas eu não eu sei fico se imaginando a mente corroída, qual o estado do cérebro da pessoa que fala assim, mas tudo bem, pô, eles iam doar pra igreja. Tipo assim, ó, a cabeça que vai aceitar esse discurso, e tem, né? A verdade é essa. Então, é muito complicado, né? Você entender a cabeça dessa gente lobotomizada por eles, né? Que é isso, assim, cara, tá, deu quanto ali? 10 mil reais? Pô, vamos supor, né, em moeda de 10 anos. Cara, pelo amor de Deus, né? Tipo, 10 mil reais pra doação vai resolver a vida de
Que igreja. Enfim, é muito Era melhor ter bizarro. doado a carpa. Era melhor ter doado o colar, né? Ter doado o colar, né? Podia doar, olha só, ganhei, mas tá indo pra igreja. O que me chama atenção não é nem só essa coisa deles tentarem encontrar eco ali na base social deles, que existe, né, dessa população lobotomizada que você fala. Eu acho que também contando com a impunidade. É isso que me pega muito, saca? Eles confessam crimes, registram crimes, não só, né, da confissão, mas também existe esses registros, como a gente viu aí no caso da Joias. Tem o vídeo do sargento, que o tal do Mauro Cid lá, o tenente-coronel, que era ajudante de ordem, sócio honorário do Flamengo, mandando o cara lá no aeroporto, o cara fala, é registrado lá pelo funcionário, ele fala, eu tô amando do ministro, não sei das quantas, que também era outro milico. O chefe da Receita agora disse que então, citou o Bolsonaro. Tem toda a rede. Aí é que a gente vê, assim, quem é que tá esquentando essas costas, sabe? É isso que a gente precisa observar. E aí, cara, tá esse pessoal aí que nunca antes na história desse país foi responsabilizado, que é esse monte de milico que avalizou o governo Bolsonaro, cara. Isso que eu ia falar. Tem pelo menos 10 milicos envolvidos diretamente com essa história. De todos, de almirante a sargento. Sabe, é maluquice isso, assim. Então é pensar e começar a estipar isso mesmo, porque... foi um regime militar. É sempre a gente bom lembrar isso mesmo. Exato. Tudo que envolveu o governo Bolsonaro passou em algum momento por algum militar, normalmente de alta patente, mas a gente já viu aí que até os de baixa patente também deram um jeito de participar. Bem, a gente vai ficando por aqui. Acho que o papo foi bom, a gente conseguiu falar sobre bastante coisa, fizemos uma roletinha da pistolagem do jeito que a galera gosta, ouvindo nossas opiniões. Lu, boa viagem, aproveite, tira a foto aí com Lewandowski para mandar pro lado B. Até semana que vem, você de algum lugar do mundo, a gente vai se falar. Beijo. Valeu, Caio, valeu, Daniel, já falei muito, então meu boa noite, meu ponto final aqui vai ser bem breve, valeu demais, a gente se vê aí, fiquem ligados no canal, ligados no lado B do Rio para saber de onde eu vou falar da próxima semana. Abração. Nossa correspondente pela Europa, Daniel Soares, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, boa semana aí, até semana que vem. É isso, o lado B fica por aqui, semana que vem a gente está de volta, debatendo as notícias do Brasil, com um jornalista bem legal, um cara aí, uma voz sensata da grande mídia, um cara que a gente gosta muito, acho que vocês vão gostar também, espero que dê tudo certo. Enfim, uma voz que se ergue nessa seara de podridão. Pois é, uma voz sensata. Forte amplexo, até semana que vem. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.